A boneca chegou em uma caixa sem remetente. Um embrulho simples, papel marrom amarrado com barbante, deixado na porta do meu apartamento, numa tarde de terça-feira. Não havia data comemorativa. Não era meu aniversário. Tampouco recebi aviso de entrega. Apenas estava lá, como se o mundo tivesse decidido me entregar um segredo antigo. Hesitei antes de abrir. O papel parecia envelhecido, levemente úmido. Tinha cheiro de algo esquecido no fundo de um sótão. Quando rasguei, senti um arrepio gelado subir pelas costas. Dentro, envolta em um tecido encardido, repousava a boneca mais estranha que já vi. Tinha quase meio metro, feita de porcelana, com cabelos escuros colados ao couro cabeludo e olhos de vidro, tão escuros que refletiam a luz, como se escondessem buracos. O rosto era pálido, com lábios finos costurados com um fio avermelhado, literalmente costurados. Não havia bilhete, nem explicação. Só uma sensação incômoda de que ela não estava ali à toa. Deixei-a sobre a cômoda do quarto de hóspedes. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, ou um presente bizarro de algum parente distante que achou que eu gostava dessas coisas antigas. Mas naquela noite, quando fui dormir, percebi algo estranho. O quarto de hóspedes estava frio, muito mais frio do que o resto do apartamento. O tipo de frio que não vem do clima, vem de algum lugar que não pertence a esse mundo. E então ouvi um sussurro, baixo, fraco, como o de uma criança com medo. A voz parecia vir de trás da parede, mas o som ecoava direto nos meus ouvidos. Uma única palavra: acorda. Levantei num pulo, coração disparado. Corri até o quarto de hóspedes. Nada. A boneca estava exatamente onde eu a deixei, mas havia algo diferente. Um dos fios que costurava sua boca estava solto. No dia seguinte, tentei ignorar. Voltei ao trabalho. Evitei olhar para o quarto, mas não consegui me concentrar. Meu celular não parava de travar. Meu computador desligava sozinho. E em todos os lugares, no reflexo de vidros, janelas, até na tela escura da TV, eu achava ver aqueles olhos de vidro me encarando. Voltei para casa mais cedo e, movida por um impulso que eu não entendi, peguei a boneca e guardei-a dentro de uma caixa trancada no armário. Essa noite foi pior. Às 3h07 da madrugada, fui acordada por 3 batidas secas vindas do armário. Toc, toc, toc. E uma risada baixinha. Arranhada, infantil. Minha respiração travou. Eu não conseguia me mexer. Sentia uma presença do outro lado da porta do quarto, como se algo esperasse que eu chamasse. E então ela falou de novo. Acorda. Dessa vez não parecia um aviso, parecia uma ordem. Na manhã seguinte, algo estava errado com o espelho do banheiro. Enquanto escovava os dentes, notei que meu reflexo parecia atrasado. Ele se movia com um leve atraso de fração de segundos, como se não quisesse exatamente me imitar, mas apenas fingir que era eu. Quando toquei o vidro, senti algo gelado do outro lado. Frio demais, como se houvesse uma corrente de ar vindo de dentro. Olhei para minha própria imagem e sussurrei, mas como uma provocação. Você é real? O reflexo sorriu antes de mim. Derrubei a escova no chão e saí do banheiro trêmula. Não consegui mais ficar sozinha em casa. Passei o dia inteiro ligando a TV, deixando músicas tocando no celular, tentando preencher o silêncio. Mas sempre que o volume baixava, as vozes voltavam. Sussurros, passos, risadas abafadas. E às vezes aquela mesma frase: acorda. Era como se algo dentro da casa estivesse me observando constantemente, testando meus limites. Verifiquei o armário. E a caixa onde guardei a boneca estava exatamente como deixei. Trancada, intacta, ou quase. Havia arranhões na parte interna da tampa. Como se algo ou alguém tivesse tentado sair. À noite tentei dormir com todas as luzes acesas. Coloquei o celular para gravar o som do ambiente enquanto dormia. Acordei assustada às 3h08, com suor frio escorrendo pelas costas e um gosto metálico na boca. A gravação durou exatos 66 minutos. Reproduzi com as mãos tremendo. No início, só havia o som da minha respiração. Depois o ambiente foi se tornando mais denso. Ao fundo, passos, leves e regulares. E então uma voz quase imperceptível. Ela ainda não sabe. Mais passos. Outro sussurro. Logo será uma de nós. Parei a gravação. Meu coração batia como se tentasse fugir do peito. E foi então que percebi o pior detalhe.
a voz final. Era a minha... No dia seguinte, tomei coragem e fui até a biblioteca da cidade. Precisava de respostas. Algo me dizia que essa boneca não era só um objeto. Ela era um recipiente, um elo com algo antigo e maligno. Pesquisando registros antigos, encontrei uma menção vaga a um objeto semelhante. Uma boneca que teria sido amaldiçoada no século XIX, associada a uma mulher chamada Lilith Duval, acusada de bruxaria e queimada viva após ser acusada de enfeitiçar crianças de uma vila francesa. Segundo relatos, Lilith teria selado parte de sua alma em uma boneca de porcelana feita por suas próprias mãos. Dizem que a boneca foi levada para vários países ao longo das décadas e toda a família que a possuía desaparecia misteriosamente. Em todos os registros, uma coincidência aterradora. O nome da última mulher a receber a boneca sempre aparecia riscado, como se, ao aceitá-la, ela deixasse de existir aos olhos da história. Voltei para casa ao entardecer. Estava escuro quando entrei. Todas as luzes estavam apagadas, embora eu tivesse deixado tudo aceso ao sair. O relógio da parede havia parado e no meio da sala, sobre a mesa, a boneca estava fora da caixa, sentada, sorrindo, e agora com a boca completamente descosturada. A boneca não deveria estar ali. Eu mesma havia trancado a caixa com um cadeado, mas agora ela estava sobre a mesa da sala, como se nunca tivesse sido escondida. E pior, havia algo ao seu redor que antes não existia. Círculos feitos de cera derretida, formando símbolos que não reconheci de imediato. No chão, uma vela ainda acesa tremeluzia, embora nenhuma janela estivesse aberta. Aproximei-me devagar, o ar denso como um pano molhado sobre meu rosto. Olhei para a boneca que agora parecia viva. Seus olhos de vidro me seguiam. Já por um segundo tive certeza. Ela respirou, não fisicamente, mas o ambiente ao redor dela inspirou. A televisão ligou sozinha. Tela preta. E então ruídos. Estática, como se sintonizasse algo de muito longe. Uma voz cortou o silêncio. Márcia, você está ouvindo. Agora é tarde demais. Corri até a TV e a desliguei. O botão parecia grudado, como se algo quisesse impedir que eu escapasse do som. Quando finalmente consegui, o reflexo da tela desligada me mostrou algo que me paralisou. Lilith, atrás de mim. Uma mulher pálida, de cabelos longos e desgrenhados, vestindo um traje de linho antigo, manchado de cinzas e terra. Seus olhos eram como os da boneca, vazios, negros, sem alma. Me virei num pulo. Não havia ninguém, mas o espelho da sala continuava refletindo ela. Passei os 2 dias seguintes sem dormir. Deixei todas as luzes acesas, cobri espelhos com lençóis. Rezei orações que nem lembrava que sabia. O sussurro continuava, cada vez mais próximo, como se estivesse dentro da minha pele. Em certo momento, cansada e exausta, percebi um detalhe, que até então me escapara. O nome Lilith estava gravado no interior do vestido da boneca. Letras bordadas com um fio vermelho, o mesmo que antes costurava sua boca. Voltei à biblioteca da cidade, buscando algo mais concreto. Um dos registros antigos trazia o desenho de um altar rudimentar, feito com bonecas em círculo e uma vela preta no centro, exatamente como encontrei na minha sala. Aquilo não era só uma maldição, era um ritual inacabado. Segundo o texto, a boneca servia como ponte. Para que Lilith pudesse atravessar completamente para este mundo, ela precisava de um corpo hospedeiro, uma mulher sensível, receptiva, marcada por perdas ou luto, alguém solitária, alguém como eu. E a hora do ritual? Sempre às 3:07, a hora do espelho escuro. Naquela noite, tentei queimar a boneca. Coloquei-a no quintal, rodeada de álcool e fósforos. Quando as chamas a envolveram, ouvi um grito. Não da boneca, de dentro da minha casa. Corri até lá e encontrei a sala revirada, com as palavras "acorda", riscadas nas paredes em fuligem. O espelho do corredor estava rachado. E mesmo em meio ao caos, uma nova vela estava acesa, preta pingando lentamente, como se alguém acabasse de acendê-la. Voltei correndo ao quintal. A boneca não estava mais lá, mas havia pegadas de barro saindo do círculo de cinzas. Pegadas pequenas, como as de uma criança, indo em direção à minha porta. As pegadas de barro paravam diante da minha porta,
mas nada além disso. Nenhum rastro indo embora, nenhum som. Só um silêncio pesado, sufocante, que parecia me observar junto com a escuridão. Fechei todas as trancas, tapei as janelas. Sentei no chão da sala com uma faca de cozinha na mão, tremendo. Eu não sabia mais o que era real. A boneca havia desaparecido e a sensação de ser vigiada era constante. Eu podia sentir olhos sobre mim o tempo todo, mesmo com as luzes apagadas, mesmo de olhos fechados, principalmente de olhos fechados. Era como se ela tivesse atravessado e agora estivesse aqui. Não como boneca, mas dentro dos espelhos. O da sala estava trincado, mas não quebrado. O da cozinha levemente embaçado, mesmo sem vapor. E no do corredor, o reflexo começou a se mover. Eu passava diante dele e via a mim mesma parada, observando. Mas eu estava em movimento. A imagem não. Na madrugada ouvi de novo. 3 batidas secas. Toc, toc, toc. Desta vez na porta do banheiro. Aproximei-me com passos lentos, segurando a faca com força. Cada segundo parecia esticado, como se o tempo hesitasse junto comigo. Quando girei a maçaneta e empurrei, a luz estava apagada e algo estava refletido no espelho acima da pia. Uma criança, sentada no chão, de costas. Vestia o mesmo vestido de Lilis, cabelos compridos e desgrenhados, e sussurrava: "Ela não quer sair. Quer que você entre." Naquele instante, as lâmpadas estouraram. A casa mergulhou em trevas. A porta se trancou atrás de mim com um estrondo seco. O espelho começou a ranger, como se estivesse sendo pressionado de dentro. E então vi meu reflexo abrindo os olhos lentamente, enquanto eu não piscava. O reflexo sorriu, e eu senti uma dor aguda na nuca, como se um prego atravessasse minha pele. Caí de joelhos. A casa tremia. As vozes eram muitas agora. Gritos abafados, coros distorcidos, risadas infantis que se confundiam com choros. Eu rastejei até a porta, bati com força. Gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. Até que repentinamente tudo cessou. A luz voltou e a porta destrancou. Saí cambaleando, ofegante, sentindo o ar pesar em cada inspiração. Mas algo havia mudado. Os espelhos da casa estavam cobertos por dentro, como se alguém, do lado de lá, tivesse jogado um lençol escuro e me impedisse de vê-la. Mas eu podia sentir. Ela estava esperando. Fui até a biblioteca uma última vez. Perguntei à bibliotecária sobre espelhos usados em rituais de evocação. Ela hesitou. Depois me entregou um pequeno livro sem capa, com páginas antigas amareladas. Ali, em letras manchadas de tinta, uma frase me fez gelar por inteiro. O espelho é a porta, mas também é a cela. Quando você escuta, abre. Quando responde, entra. Quando toca, não volta. A última página estava em branco, mas alguém havia escrito a caneta: "Acorda antes que ela te sonhe." Fiquei horas encarando aquela última frase escrita à mão. "Acorda antes que ela te sonhe." Era isso. Ela não queria só me possuir, queria me apagar. Me tornar só mais uma das vozes presas atrás do vidro, como tantas outras que ouvi durante as madrugadas. E estava perto. Eu sentia. Cada espelho da casa agora parecia vibrar levemente, como se o outro lado estivesse em constante agitação. Naquela noite, dormi trancada no armário do quarto, coberta por sal com um espelho pequeno ao lado, virado para a parede. Só consegui fechar os olhos ao amanhecer. Mas o descanso foi breve. Fui acordada por um som seco vindo da sala. Dessa vez não em portas, mas em espelhos, todos, ao mesmo tempo. E então, silêncio. Um silêncio que doía. Saí cambaleando, me sentindo cada vez mais fraca. Olhei para o espelho da sala. Nenhuma imagem, nenhum reflexo. Era como se eu já não estivesse ali. Foi aí que notei a boneca novamente, sentada no sofá, de frente para mim, com olhos humanos, os meus. Entrei em pânico, corri até a cozinha e quebrei todos os espelhos que consegui encontrar. Cacos por toda parte. Mas no reflexo de cada pedaço quebrado, ainda havia um fragmento meu, imóvel, olhando fixamente. Eu estava me perdendo, não só mentalmente, mas fisicamente. Meus reflexos começaram a atrasar de novo. Primeiro 1 segundo, depois 2, até que havia momentos em que eu já havia me virado. Mas no espelho, minha versão ainda permanecia parada, sorrindo. Aquilo não era mais sobre a boneca, era sobre mim. Eu estava me tornando o espelho. Em desespero, voltei à biblioteca pela última vez.
Levei o pequeno espelho comigo, embrulhado em pano. Procurei registros, exorcismos, qualquer coisa. Encontrei um manuscrito sobre aprisionamento espiritual que dizia: o reflexo é a memória da alma. Se ele sorrir sozinho, não é mais seu. O que fazer? Queimar a boneca não adiantou. Fugir não adianta, porque o espelho me carrega. Porque o rosto que vejo nele já não é meu. Então decidi encarar. Fui para casa. Acendi uma vela preta. Sentei diante do maior espelho da sala, com a boneca no colo. Ela não se mexia, mas o espelho tremia. E eu sabia que Lilis me esperava ali do outro lado. Ou pior, ela já estava em mim. Fiquei olhando. Minutos. Horas. E então falei: eu sei quem você é. O reflexo sorriu e respondeu com a minha voz: mas você sabe quem ainda é você? O espelho rachou. Fui encontrada dias depois, sentada na mesma posição, olhos vidrados no espelho, sem expressão, sem reação. O detalhe: o espelho estava intacto, mas minha imagem não aparecia mais. Algumas portas não se abrem com chaves. Elas se abrem com um olhar. E às vezes, basta apenas um reflexo para nunca mais voltar a ser você.